Olá, queridos. Saudação de paz da parte do Senhor Jesus na nossa vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. O endereço está aparecendo aí no rodapé do seu monitor. Ative o sininho para receber novas notificações. Todos os dias tem uma palavra, assim como se fosse um café espiritual para nossa meditação. Uma palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade, né? O Senhor Jesus Cristo falou ali em João 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra de Deus, é Jesus, é a verdade. Como ele diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai, senão por mim. Jesus é o verbo, que, como diz a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Amém? E a palavra que eu quero trazer para a nossa meditação está aqui em Filipenses, dando exemplo da humilhação de Jesus Cristo. Jesus, veja bem, é de humildade. Um exemplo assim de humildade. Quem é o ser humano capaz de se humilhar a ponto de abrir mão de toda autoridade, de todo poder, de toda glória, de tudo, de tudo? Quem é o ser humano que é capaz de fazer isso? Nenhum ser humano é capaz de abrir mão de autoridade, principalmente aqueles que têm autoridade, né? Usa até de abuso de autoridade. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Pelo contrário, se humilhou ao ponto de se rebaixar ao máximo. Aqui diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus, todos os joelhos do que estão na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, queridos, isso aqui era o projeto de Deus para a salvação da humanidade, era o projeto. Mas Jesus abriu mão de tudo, ele sendo Deus, tomou forma de homem. Agora veja, qual é o Deus? Por isso que os judeus não acreditaram, e até hoje ainda estão naquela dúvida. Mas o judeu, né, irmãos, o judeu como é que se diz? A meninas dos olhos de Deus. Deus tem projeto para eles, crendo eles ou não crendo. Foi o povo que Deus escolheu. A finalidade de Deus com os israelitas é eles reconhecerem Jesus como Messias, né? Já com a igreja já é diferente. Com a igreja, é para a igreja acreditar e ser redimida no sangue do Cordeiro, né? Já eles, basta eles reconhecer. E eles vão reconhecer. Uma hora vai chegar que o circo vai se fechar, ainda num futuro, e eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Então, Jesus se humilhou ao ponto de se rebaixar como um homem. Agora, quem é o homem que é capaz disso? E ele diz isso para nós termos esse sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que teve também Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Porque quando alguém nos fere, a nossa tendência logo é querer nos mostrar e nos exaltar e dar o troco para essa pessoa imediatamente. O camarada me ofendeu, eu já vou logo me exaltar aqui, mostrar para ele que eu não sou qualquer coisa. Mas Jesus não quis ser dessa forma. Inclusive até os judeus disseram: Senhor, mostra-nos um sinal. Não. Ele não fazia isso para estar se mostrando, mesmo que ele fazia isso quando necessário. Ressuscitar um morto, curar um coxo, curar um cego, um aleijado. Ele fazia isso quando ele achava que era necessário.
não fazer para se mostrar, não. Mas se um ser humano tivesse esse poder e autoridade, para querer impressionar, ele ia sair fazendo essas coisas aí. Mas Jesus não, só fazia na hora necessária, quando necessário, com aquelas pessoas mais humildes, que verdadeiramente choravam ali, se lamentavam diante dele, né? Como no caso Lázaro, a filha de Jairo, que foi com toda a humildade: Senhor, tem compaixão, como outras pessoas também. Então é dessa forma que é esse sentimento que tem que ter na gente, como está dizendo o apóstolo Paulo. Tenha em vocês esse sentimento que houve em Cristo Jesus também. Não esse sentimento de querer ser autoritário, de querer ser melhor do que os outros, não. Mas na humildade, mesmo na humilhação. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados diante de Deus. E essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém?